Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente, bastante conteúdo diário, gratuito, de qualidade, e eu tenho certeza que você vai curtir bastante, tá bom? Agora, sem mais enrolação, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário TORD11, um fundo gerido pela Equitare, né, que tem aí bastante discussões aí, vai mudar de gestão, não vai mudar de gestão. A gente aqui da página acredita que é mais um spin-off, né, um subproduto, vai haver apenas uma cisão aí, mas vai continuar tudo normal, sem extremas mudanças, tá bom? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o portfólio do TORD11, o porquê ele tem sofrido muito, né, a sua cotação nos últimos meses, nos últimos dias, nas últimas semanas. Então a gente vai passar por todos os pontos principais aí de maneira bem breve, bem direta, para você entender se o TORD11 é ou não um bom investimento para você. Tá? Não quero saber se é um bom investimento para mim. Você tem que saber se é um bom investimento para você. Beleza? Então, antes de entrar de fato para o relatório gerencial, a gente vai falar um pouco de algumas informações de preço. Tá? Ele está sendo negociado entre R$ 9 e R$ 10, mais próximo dos R$ 9. Tá? Ele está com um dividend yield de 13,22%, mas não se espante, não é alto assim porque ele tem performado muito bem, é mais porque ele tem caído muito a sua cotação, e a gente sabe, quanto menor for a cotação, o yield vai se elevar conforme essa redução da cotação, tá? Porque ele realmente está aí a 0,71 do PVP, né? 29% abaixo do seu valor patrimonial, uma queda bastante relevante, mas a gente vai explicar para vocês, tá bom? Último rendimento aí de 0,08, tá bom? Em linha com o que ele tem entregue, mas os investidores querem mais porque era um fundo que prometia mais. Aí por enquanto tem ficado na promessa. Agora vamos de fato para o relatório gerencial e entrar para entender o portfólio e a estratégia do fundo. Antes, vou fazer o meu merchan, então se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Tá bom? A gente alcançar mais pessoas aí que precisam, assim como você, desse conteúdo, e isso contribui bastante para o nosso crescimento aqui na página, tá bom? TORD11 gerido pela Equitare, tá? Nada vai mudar muito em relação a isso. Ele tem uma taxa de administração de 1,5% até 0,95% ao ano, show. Taxa de performance 20% do QCD e PCA mais 4% ao ano, né? Eu não gosto de taxa de performance, tudo bem, é IPCA ou benchmarking mais 4%, já vi benchmarkings piores, mas taxa de performance é um fundo que não tem performado muito bem, mas é normal nos fundos da Equitare, tá bom? E eles têm performado muito bem, com exceção do TORD11, que é um fundo de desenvolvimento, a gente vai entender, ele sofre muito com a curva J, e a gente vai explicar melhor para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Mas essas são as informações básicas do fundo. E agora, vou fazer aquele corte na linha do tempo para falar para você. A gente tem comentado aqui muitas e inúmeras vezes sobre a Warren Brasil, é uma corretora que é totalmente pensada para o investidor iniciante, para ter essa aproximação, isso é o que mais me fascina na Warren Brasil. E agora tem o lançamento da Warren Analisa. O que vai ser a Warren Analisa? É um conteúdo, né, no YouTube com negociações ao vivo para o investidor entender melhor como funciona o mercado financeiro de fato, né? Então vai ter aí um especialista em investimentos operando na Bolsa de Valores e conversando com você. É bizarro isso, mas de fato a Warren ela sempre pensa em aproximar o investidor do mercado financeiro. Então Warren Analisa vai aproximar o investidor, salas ao vivo operando na Bolsa de Valores, para descomplicar o mercado financeiro e deixar a gente com menos dúvida e com menos medo na hora de começar a investir. Tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, o QR Code deve estar na tela aí aparecendo para você, então aproxime o seu celular, conheça a Warren Brasil, crie sua conta, porque de fato vocês vão escutar muito ainda sobre essa corretora. É uma corretora que vem para aproximar o investidor do mercado financeiro. Tá bom? Agora voltamos para o nosso fundo imobiliário TORD11. Gente, tem a DRE aqui, e só para vocês terem uma noção do quão complexo é esse fundo, o fundo ele tem muita parcela de equity, mas nas últimas DRE, né, no que se diz respeito a resultado das equities, está basicamente tudo zerado. Tá? Só tem resultado em maio e em junho, ou seja, está demorando muito para performar. Por quê? Porque a equity, principalmente do TORD11, é muito em resort,
multipropriedade, que sofreu muito nessa pandemia. Tá? Então, sofre bastante desenvolvimento aquela curva J, né? Maturação, desembolso de dinheiro, até depois começar a venda e, de fato, começar a performar e trazer rendimento, trazer retorno para o cotista. Tá? Então, é um fundo que tem demorado muito para performar, os investidores estão impacientes porque ficou na promessa por enquanto. Basicamente, o fundo ele tem performado em receita de CRI, né? Porque também tem boa parcela em certificado de recebíveis imobiliários e também o resultado de fundos imobiliários, que tem alguns fundos estranhos, né, uns fundos fora do radar, que performam negativamente em um mês, positivamente e bem expressivo em outro mês, até que teve aquele retorno aí de 0,20 por cota, que foi o retorno de um fundo imobiliário na carteira do TORD 11. Então é um fundo que ele está complexo no que se diz respeito à receita. O fundo ele era mais voltado para equity, mas de fato elas não estão conseguindo performar, tá bom? Vamos botar de fato o portfólio em questão. 48,1% é fundo imobiliário, 28,4% é equity, 22,3% é CRI e 1,2% é caixa, né, disponibilidade. No que se diz respeito a CRI, é majoritariamente IPCA com uma pequena parcela em GPM e CDI, tá? Só que o que chama atenção é a taxa de aquisição de fato, né? Uma estruturação bem arriscada. Quando a gente diz bem arriscada é porque tem um risco de crédito muito mais elevado. Tendo esse risco de crédito mais elevado, eles esperam também uma rentabilidade mais elevada e por isso existe essa taxa de aquisição IPCA mais 12,28%, IGPM mais 15%. Então, de fato, é um fundo que ele tem uma estruturação nos CRIs bem arriscado, né? Tem bastante rating B, C nesse fundo, então é um fundo que na estruturação dos CRIs tem um certo risco, né? Porque as cotas subordinadas, o que chama atenção, são 73,8%. O que é uma cota subordinada? É a primeira, assim, a grosso modo, é a primeira a sentir a inadimplência. Primeiro é paga a sênior, depois as cotas mezanino, depois as cotas subordinadas. E o fundo ele tem mais de 70% de cotas subordinadas, o que chama atenção, tá? Tá bastante envolto aí por multipropriedade, loteamento, que também tem uma complexidade maior, tá? Quando a gente entra em questão aqui naquela curva J, em de fato equities, desenvolvimento, a gente percebe que o fundo ainda tem muito estoque. Vendeu bastante já, porque até ali no início do relatório gerencial eles explicam que está começando a fomentar de novo essa economia no que se diz respeito a esse setor que sofreu muito com a pandemia, mas, por exemplo, no Macaiara Residence, um dos desenvolvimentos, um dos empreendimentos do fundo, tem 61,70% vendido, 38,30% em estoque, né, na vendas da fase 1. O status da carteira está 66,95% adimplente e 33,05% em aberto. Então, assim, está demorando para performar. Tem essa dificuldade da curva J, de fato, mas é um fundo que está começando a irritar os investidores no que se diz respeito realmente rendimento. É porque é um fundo interessante, tem uma estratégia interessante, tem uma alocação interessante, mais de 20 CRIs aí também no portfólio, por mais que é um fundo recente, mas já tem uma certa diversificação, mas é um fundo que está engrenando ainda na performance. Quando as equities começarem a performar, aí sim o fundo vai mudar de patamar, vai incrementar junto com as receitas de FIIs, junto com as receitas de CRIs, e aí sim vai dar aquele rendimento que todo investidor esperava no IPO, né, lá no início do fundo imobiliário TORD 11. Por isso ele tem sofrido tanto, por isso ele tem ficado tanto de lado, óbvio. Mercado por um todo tem sofrido, mercado está pressionado, alta da Selic, inflação, juros futuros, mas o fundo TORD 11 acaba tendo uma queda mais acentuada, muito por causa disso que a gente falou, tá? Muito por causa dessas equities que não performam, desses fundos imobiliários também que tem uma certa dificuldade de entendimento até por parte dos cotistas, mas o portfólio é esse, né? Majoritariamente cotas de fundos imobiliários e equity, né? Mas também tem uma boa parcela de CRIs. Então é um fundo totalmente híbrido, porque investe em dívidas imobiliárias, em cotas de fundos imobiliários, em desenvolvimento. São setores muito complexos, né? CRIs já tem uma certa estruturação, já tem um certo risco. Desenvolvimento, que conta com todos os pilares da construção civil, do setor imobiliário como um todo.
Então é bastante complexo, tem que ter uma equipe competente, e a Equitare tem, isso sem sombra de dúvidas. Mas você tem que entender, vou incrementar o TOR de 11 na carteira? Ó, tem desconto, tem um DI agradável, mesmo que não tenha performado muito bem, está com DI acima dos 13% por causa do preço que ele está sendo negociado hoje. Só que você tem que entender que, ó, eu quero correr esse risco, a minha carteira cabe um ativo com essa estrutura, com esse perfil de investimento, com esse risco. Ah não, vai ser a pimentinha da minha carteira para se daqui a pouco começar a performar, também a cotação subir, eu ganhar nas duas pontas, tanto na valorização quanto no rendimento. Não, tudo bem, não tem problema. Não é um ativo ruim. Pelo contrário, é um ativo bom, com uma boa ideia, só está demorando para performar. Tá? Então, longe de mim dizer compre ou não compre. Tá? Você tem que entender se cabe na sua estratégia e no seu objetivo. Tá bom? O vídeo de hoje era basicamente isso aqui. Muito se fala sobre o TOR de 11, mas pouco se entende. Tá bom? Não vai haver uma mudança de gestão, tá? É mais um spin-off, na minha opinião. Tá? Existe esse problema de estruturação, de falta de performance, de demora de performar das equities, por isso tem sofrido tanto no mercado, mas é um fundo interessante para caso faça sentido na sua estratégia. Tá bom? Um grande abraço para você que ficou até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.